dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sou o Nanão, membro do Departamento de Engenharia da DASALD, responsável pela divisão do suporte técnico Latinoamérica, né? Gostaria de antemão agradecer a todos os participantes desse webinar e dizer que ele estará disponível no nosso canal oficial de treinamento no YouTube em, no máximo, 24 horas. Então, se inscreve lá para receber notificações de novos vídeos e dá uma olhadinha nos vídeos desse canal, que é bem legal. O link para o canal, ele está na área de bate-papo. Então, tem ali o link para se inscrever nesse canal, bem como o link do DAS Loader 1.7, o EasyFox versão 3.1.5 e a GLL atual, que tem DASAIM 3.52. É um canal dedicado a Brasil e Latinoamérica, então tem vídeos em português, vídeo em espanhol. Dá para acompanhar bastante coisa lá, tá bom? Então, já falar um pouco sobre o DASAIM, né? Que é a parte de FearMaker da DAS, né? Digital Steering. E o que é DASAIM? Né? DASAIM é um método de implementação algorítmica e é uma poderosa ferramenta recém-lançada que traz uma otimização de sistema em conjunto com a tecnologia FearMaker da FMG, né? Então, a expressão FearMaker vem da empresa alemã FMG e a DAS, ela utiliza essa ferramenta, que no nosso caso chama DASAIM, né, usando a tecnologia da FMG incorporada nos sistemas da linha Aero Series 2. Bom, basicamente, são DSPs com filtros FEAR personalizados. Aqui entra um ponto, cuidado para não confundir filtro FEAR com FearMaker. São duas coisas diferentes. Tá? Apesar de ambos serem filtros FEARs, o FearMaker, no caso, ele tem All Pass Filter, onde é possível controlar magnitude, fase e frequência individual por caixa. E essa é a grande sacada do DASAIM, né? Ou seja, a ideia é fazer com que a experiência final do cliente, ou seja, do público, seja a melhor possível dentro das condições que a gente tem, que a gente sabe que nem sempre são as melhores condições. Bom, qual que é o objetivo do DASAIM, né? Então, o DASAIM a gente consegue fazer muita coisa com ele, muita coisa. Posso dizer que são infinitas possibilidades de configurações das quais a gente pode trabalhar. Dentre elas, a distribuição de SPL controlada com a distância, ou seja, uma uniformidade de nível, uma uniformidade de resposta de frequência nas áreas de escuta, ou seja, uma homogeneidade tonal, uma adaptação de padrão de dispersão vertical nas zonas de audiência, já que, graças ao Pass Filter presente no FearMaker, eu consigo, então, mexer com a fase e mudando, assim, a dispersão vertical do array sem ter que mexer nele fisicamente. Né? Ele melhora bastante a inteligibilidade, bem como a imagem estéreo, e também nos dá a possibilidade de ignorar zonas sem público, né? É rápido de fazer, de aplicar o FearMaker, tempo de configurações são bem curto, o fluxo de trabalho é muito eficiente e possui baixíssima latência, né? Então, outra vez, a ideia é só fazer com que a experiência do público seja ainda melhor e ainda mais nítido com DASAIM, né? Lembrando que DASAIM não é a solução para tudo, a gente vai ver aqui no workflow como funciona tudo certinho. Aqui é título de curiosidade, aqui é uma estrutura básica de um filtro FEAR, né? Como o filtro FEAR genérico funciona, né? A fórmula de filtro FEAR não é para quebrar a cabeça com isso, é só título de curiosidade, onde a gente sabe que a expressão P é a ordem do filtro, o X é entrada, sinal de entrada, Y sinal de saída, e HI são todas as variáveis de coeficiente do filtro, né? Mas não vamos perder muito tempo com fórmula, quebrando a cabeça com isso, é mais título de curiosidade, como funciona a estrutura básica de um filtro FEAR. Por que filtro FEAR, né? Então aqui entra a ideia de que com o filtro FEAR, a magnitude e a resposta de fase de cada frequência pode ser adicionada individualmente, ou seja, a gente está falando de cada frequência dentro do espectro de 20 a 20, ou de quanto você determinar
no seu fator de otimização. Então a gente obtém com isso um grau de liberdade impossível com os filtros IIR convencionais, né, nos quais a resposta de magnitude e fase são relacionadas, né? Então existem dois tipos de filtros, né? Existem os filtros IIR e o filtro FIR. A gente vai ver um pouquinho dos dois. Então, portanto, não apenas a magnitude, ou seja, a equalização pode ser modificada, mas também a fase, né, a posição virtual individualmente de cada célula. Filtros IIR, o que são filtros IIR? São filtros Infinite Impulse Response. São filtros recursivos. Depois, quem quiser, dá uma googleada aí, o que são filtros recursivos e filtros não recursivos. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas o que a gente tem que entender é que os filtros não recursivos são filtros mais estáveis, né? Eles estão, o nível de precisão finita é maior e tem menos erros de quantização, né? Ou erros menos severos de quantização, né? Mas no caso do filtro IIR, são filtros recursivos, né? São executados rapidamente sem a necessidade de convolução. Quanta palavra bonita, né? Convolução também é um termo bastante complexo, mas basicamente ele faz parte da análise funcional e processamento de sinal, né? Ela é um operador linear que, a partir de duas funções dadas, resulta numa terceira que mede a soma do produto dessas funções ao longo da região de superposição, né? Em função do deslocamento entre elas, né? Em resumo, o conceito de convolução está ligado à integral de superposição ótica de Fourier, à integral de Duhamel na teoria de vibrações, ao teorema de Borel no estudo de sistemas lineares invariantes no tempo, dentre outras coisas que podem ser facilmente aí encontradas no Google para quem quiser queimar bastante neurônio com isso, né? Mas a ideia é entender que filtro FIR tem a resposta de fase linear. Isso implica que nenhuma distorção de fase é produzida no sinal filtrado. Essa é a maior vantagem, né? Essa característica é muito importante em diversas aplicações. Muita gente acha que filtro FIR é só para áudio. Na verdade, a gente está lidando com sinais, né? Com processamento de sinal. Então, a gente pode usar esse filtro FIR aplicado em processamento de áudio, imagem, biomedicina e também em transmissão de dados. Ok? Então aqui o nosso chefe de engenharia da DAS, ele faz um comentário que ele diz o seguinte, né, graças ao poderoso DSP incorporado aos amplificadores de cada sistema aero, nenhum processador externo multicanal é necessário para ter um filtro FIR por gabinete. Isso significa uma maior simplicidade, uma redução significativa de investimento e no tempo de criação comparado às outras soluções do mercado. Bom, no mercado hoje a gente sabe que existem algumas soluções relacionadas a FIRmaker, né? Algumas empresas utilizam outros nomes, como por exemplo a DNB, que usa o Array Processing, que também é uma forma de FIRmaker, só que usando o protocolo deles. O resultado final é o mesmo, exatamente o mesmo. Quem usa FIRmaker pela FMG hoje somos nós da DAS e um sistema da Carray, que se não me engano é o KH8. E, basicamente, o investimento, a redução de investimento é significativa, cara, porque se a gente for pensar num sistema, nas soluções que tem no mercado hoje para FIRmaker, é muito complicado, porque as soluções passivas te obrigam a usar uma caixa a cada 2 canais de amplificador. Então, se eu tenho 24 caixas, eu tenho que ter 12 amplificadores, o que não seria um problema se os preços dos amplificadores fossem estratosféricos, né? A gente está falando de amplificadores de alta tecnologia que custam aí na casa dos seus 50 mil reais cada um. Então isso acaba prejudicando bastante, impossibilitando a utilização de filtros FIR nos sistemas passivos. Quando o sistema Aero Series 2 foi desenvolvido, na fabricação ou na concepção dele, né, já foram adicionados DSPs internos nas caixas, nos quais a gente pensou, bom, vamos deixar lá porque em algum momento a gente vai usar isso para alguma coisa. Então a caixa ela já veio de fábrica com isso pronto. A única coisa que a gente fez foi então programar o filtro FIR, né? E daí são infinitas possibilidades de trabalhar. Por exemplo, o EasyFocus na versão 3.1.5 agora,
ele vem com a opção de plugins API. Né? Qual que é uma das funções desse plugin API dentre as milhões que ele tem? Por exemplo, a gente vai lá no EasyFox e faz toda a correção de filtro, todo o acoplamento de number of units da caixa, que é o acoplamento do array, a gente faz tiros, a gente faz o FearMaker e tudo mais. Então, uma das possibilidades do plugin APA é exportar estas funções e importar no software de gestão da caixa, que no nosso caso seria o DasNet. Né? Então isso facilitaria muito o trabalho, porque aí você exporta o arquivo, seria um arquivo único que lê nos dois softwares, então você pode exportar esse arquivo, importar no DasNet, e a partir daí já ter tudo pronto, né? E simplesmente com um clique de botão, você carrega a cena que você quer e já teria tudo pronto. Isso aí vai estar disponível num futuro próximo, né? Mas os DSPs já estão lá dentro da caixa para essas funções. Bom, quais os sistemas hoje da DAS que utilizam o DAS-AIM? A princípio, a Aero 40 e a Aero 20, que são nossos sistemas premium. A Aero 40 é uma caixa que é composta por um 12, um falante de 12 polegadas, um 8 e 2 drivers, com amplificação PowerSoft, com 2.000 watts RMS. E o Aero 20, um 12, um driver, amplificação PowerSoft também, 1.200 watts. Ambas as caixas foram utilizadas recentemente no Show da Virada, na gravação do Show da Virada que foi exibido agora dia 31 de dezembro. PA principal a gente tinha 40 Aero 40 e de outfield do 24 Aero 20. E também a gente teve a oportunidade de demonstrar a Aero 20 semana passada no Semanal de Imersão, que foi um evento fantástico, jamais visto aqui na América Latina. Então são esses dois sistemas que possuem o DAS-AIM, e se a gente for analisar as curvas deles depois da atualização, ou seja, você precisa fazer uma atualização na caixa, e essa atualização ela não só libera a porta de FearMaker, como também ela alterou um pouco a curva de resposta da caixa. Né? Então, se a gente olhar a curva mostarda de ambas as caixas, era a curva antes da atualização, o que já era bastante plano. Né? Se a gente parar para ver, é uma curva, a mostarda já era bastante plana, levando em consideração as curvas que temos de um line array, as possibilidades de curvas de um line array. Né? E agora as linhas verde e vermelha são as curvas atuais após a atualização do DAS-AIM. A gente percebe que é super plana. Super plana. Né? Então, a grande vantagem disso é que pouco tem que se mexer no sistema e adicionar filtros externos para poder ter um resultado bastante satisfatório do sistema. Né? Bom, o que eu preciso para usar o DAS-AIM? Né? O que eu preciso ter para usar o DAS-AIM? Primeiro, você precisa atualizar o seu sistema de Aero 40 e Aero 20 para a versão 3.5, através do software chamado DAS Loader versão 1.7, que também está aí o link dele no bate-papo, e o link dele também vai estar disponível no nosso canal. Esse software é gratuito, você pode baixar ele. Como é que funciona para atualizar a caixa? A atualização é feita de uma a uma, não pode ser feito com mais de uma caixa. Então você vai pegar uma caixa, vai ligar lá no seu rack de DASNet, que vai junto com o seu sistema, e conversor RS485 para USB. Você vai abrir esse software, achar a porta COM, do qual o Windows entendeu o conversor, e quando você clicar em Connect, ele vai aparecer conectado aqui, vai falar o status do device, que vai mostrar a versão do software que a caixa está no momento, e o status da atualização. Então, a única coisa que você tem que fazer depois que achou é clicar em Connect. Quando você clica em Connect, vai aparecer essa mensagem, e você põe sim, que você quer carregar o arquivo de firmware. Essa atualização ela leva aproximadamente 10 segundos para fazer, é muito rápido. Uma vez atualizada, é preciso dar um hard reset na caixa, que é bem simples, é só girar o power con dela, deixar apertado o botão de Identify, liga a caixa e ela já dá um hard reset, já vai estar então pronta com a porta liberada de FearMake, já com aquela curva atualizada, ok? O que mais que eu preciso? Preciso das GLLs novas, né, do Aero 40 e Aero 20, são as GLLs versões 3.52 e do EasyFox versão 3.1.15, a 3.1.3 também é possível trabalhar com FearMake.
Então, através dessas GLLs, quando eu acrescentar um Aero 40, um Aero 20 dentro de um projeto de ZFox, ele vai habilitar para mim uma janelinha chamada computar pré-ajuste FIR. E é a partir daí que nós vamos, então, aplicar o FearMaker e lá na frente a gente vai ver um pouquinho como é que funciona. Preciso do sistema de DASNet, né, que é o sistema de controle e monitoramento do sistema, mas ele precisa estar na versão 1.7, que é a versão 1.7, quando eu adiciono 6 unidades, que é a quantidade mínima de caixas para utilizar o FearMaker. Por que disso? Porque eu preciso de uma quantidade mínima de caixas para que eu tenha um controle do sistema com eficiência, principalmente com relação aos graves. Então, se eu quero ter um controle de grave muito grande com o DASM, eu preciso ter um sistema bastante grande no sentido de quantidade de caixas. Então, o mínimo aceitável para se usar o FearMaker são 6 módulos de qualquer caixa. A partir daí, dentro do software de DASNet, ele vai habilitar para a gente a opção de importar os arquivos de DASNet. E por fim, a gente precisa então de uma licença de FearMaker. Essa licença é necessária para exportar os arquivos de FearMaker para posteriormente serem adicionados nas caixas, né? Esse arquivo é um arquivo .csv, né? É um arquivo que tem infinitos números, lá na frente a gente vai ver esse arquivo, e a gente pode então adicionar esse arquivo na caixa. E para adicionar eu preciso ter uma licença da FMG para exportar esses arquivos. Qual que é a grande diferença aqui? Né? A grande diferença é que, independentemente do número de caixas que você tenha, você pode ter 6 ou como 2.000 caixas, você vai necessitar de apenas uma licença de FearMaker, independente se você tem nessas 2.000 caixas, 1.000 Aero 40 e 1.000 Aero 20. Não importa, a licença de FearMaker é a mesma. Então, você vai ter uma licença de FearMaker por computador. É como se funcionasse, como se fosse a licença do Smart, por exemplo. Você precisa de uma licença por computador. Como na estrada vai ter um computador só, é uma licença. Preço dessa licença. A FMG, ela cobra um valor entre, não me lembro agora de cabeça, entre 600 e 800 euros. Pode parecer muita coisa a princípio, mas a gente lembrando os sistemas passivos, a gente gastaria quase $500 mil só de amplificadores para usar a tecnologia de FearMaker. E aqui a gente gasta apenas 800 euros ou 600, não me lembro de cabeça agora, independentemente da quantidade de caixas que eu tenha. Tá? Então é um preço bastante acessível. Lembrando que isso não é pago para nós da DAS, é pago sim para a FMG. Você vai receber um programa, um link de um programa que chama AFMG License Manager, e através dali você vai ter a sua licença de FearMaker habilitada. Ok? Bom, como que funciona o workflow do DASNet? Do DASM, perdão. O workflow funciona da seguinte maneira: eu tenho que ter um desenho eficiente, eu tenho que lembrar que tudo parte do desenho eficiente, eu sempre bato nessa tecla, né? Então eu tenho que ter um desenho eficiente de EasyFox, buscando HIHD. Quem já fez treinamento de EasyFox comigo sabe o que é HIHD, né? Inteligibilidade, homogeneidade e Hedron. Então cada um desses HIHD tem os seus subobjetivos. Então se eu tenho um desenho eficiente, o FearMaker ele vai ser a cereja do bolo. Não posso entender que esse FearMaker ele vai resolver todos os problemas do mundo, porque não vai e também não é todo local que eu vou conseguir usar o FearMaker, né? Então eu tenho que pensar nele como a cereja do bolo. Então o processo de otimização começa no EasyFox 3 após todo o processo de desenho de sistema. Então, de novo, bato sempre na tecla de que Smart ou qualquer outro software não resolve problema de desenho de sistema mal feito. Então, tudo começa no desenho. Então, vai lá no EasyFox, senta ou faz, enfim, primeiro tem as medidas do local, faça uma visita técnica e a partir daí crie seu projeto no EasyFox, busque os seus objetivos, busque chegar nos objetivos o mais próximo que você procura e a partir daí, então, a gente pensa a gente pode a partir daí definir, então, os filtros de FearMaker, né? Ou DASM. Né? E por fim, então, a gente exporta esses arquivos para a caixa usando o nosso software de controle e monitoramento DASNet, que a gente vai ver lá na frente. Então, para a gente entender como funciona um pouquinho, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Ó.
Eu tenho essa área, que é uma área que eu tenho duas zonas. Então, eu tenho um piso plano aqui embaixo e aqui eu tenho um mezanino, um balcão, né? Então, cada número desse é um microfone e cada microfone desse tem a sua cor que corresponde à resposta de frequência aqui embaixo. Então, aqui seria esse sistema não otimizado, né? A resposta dele não otimizada para esse espaço, né? Então, se a gente for ter uma vista 3D desse desenho, seria algo mais ou menos assim, né? Só para a gente ter uma ideia desse espaço, como ficaria num 3D. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Sem otimização, então eu tenho aqui os três microfones, né? Ou 1, 2 e 3. E eu percebo, eu tenho um projeto eficiente, eu tenho um desenho de sistema eficiente, eu vejo que ele é eficiente, porque eu vejo que os níveis não estão tão diferentes, tem um problema de nível entre os três microfones, mas eu tenho uma homogeneidade sonora bastante aceitável. Só tem uma diferença de nível muito grande e percebo que embaixo do mezanino, que é essa parte aqui, eu tenho um pouco menos volume do que a parte de cima do mezanino. Então é aí onde entra a cereja do bolo. Como é que eu poderia resolver isso? Eu poderia colocar uma outra caixinha aqui embaixo do mezanino para trazer essa inteligibilidade, visto que aqui a gente vai ter bastante ganho de sala, né? Vai ter bastante grave acontecendo, então eu poderia trazer aqui uma caixinha ou point source num tripé ou ela pendurada, enfim, só para trazer uma inteligibilidade, ou, no nosso caso, com o Dazen, eu consigo, então, criar uma otimização para melhorar um pouco mais isso. Como é que funciona? Eu vou entrar no EasyFox, vou clicar no meu sistema de Line Array e vai aparecer esse calcular pré-ajustes FIR. Então, quando eu clico aqui no calcular pré-ajuste FIR, ele vai me abrir, então, essa janela, que é uma janela que parece bastante complexa, é bastante complexa, mas a DAS ela te dá o caminho para você começar a trabalhar, né? Não precisa ficar preocupado em querer mexer em tudo, porque senão vai ser um problema, né? Principalmente a parte de patch. Essa parte de patch aqui não precisa se preocupar, a não ser que você trabalhe com a Aero 40 mais a Aero 20 no mesmo bumper, né? No mesmo cluster. Então aí entra um probleminha que é uma falha da FMG, que ela entende que esse bumper combo é um FIR, então ela acrescenta um FIR a mais, né? E aí dá um samba doido no sistema, mas tem como resolver isso aí, não vou me estender nisso. Então, o que ele faz? Ele trabalha baseado no desenho. Então, eu tenho duas zonas, né, de audiência, a gente viu lá nível 1 nível 2. Então, a primeira pergunta que ele me faz na otimização é a seguinte: o que você quer fazer nela? Você quer que eu entenda que elas existem? Você quer que eu evite alguma ou você quer que eu ignore completamente alguma delas, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer um projeto no qual eu quero que ele entenda que as duas áreas existem e na prioridade de otimização eu quero uma alta uniformidade, ou seja, eu quero que ele busque uma homogeneidade sonora em todo o espaço, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o que a gente sugira, desculpa, isso que eu estou mostrando para vocês é o que a gente sugere que seja feito a princípio, né? Que parta daí a ideia de FearMaker. Então eu vou buscar aqui na prioridade de otimização uma alta uniformidade, ou seja, eu quero uma homogeneidade tonal em todo o espaço, dentro do possível. Distribuição de pressão sonora, eu quero um SPL constante dentro do possível, ou seja, eu quero tentar manter o mais próximo possível SPL em todas as áreas. Quando eu clico em definição avançada, eu vou trabalhar na faixa de 100 Hz a 16 kHz. E na resolução espacial, não precisa colocar aqui em alta, né? Eu sei que todo mundo gosta de colocar lá no máximo tudo, mas não se faz necessário, tá? No meio do caminho, 50% é mais do que o suficiente. E equalização automática, eu vou usar ganho máximo de filtro, obviamente com FearMaker, quando eu peço para que ele crie uma alta uniformidade, eu perco o volume. Isso é natural de FearMaker. Então, para resolver isso, eu peço que, então, ele trabalhe com ganho máximo de filtro. E vou clicar em iniciar. Quando eu clico em iniciar, o que é que vai acontecer aqui, né? Aqui eu estou dando exemplo da caixa 5 e da caixa 8, só para a gente ter uma ideia.
Então, aplicando algoritmos avançados de otimização, né, o Dasm ele projeta em segundos, é muito rápido, um filtro FIR personalizado por gabinete, especificando para cada frequência seus valores de magnitude e fase, procurando realizar nas áreas de escuta os objetivos desejados, como nível constante ou controle da distância de uniformidade de resposta de frequência, ganho máximo de filtro ou combinação entre elas. Aqui entra um ponto super, super, super importante. O filtro FIR ele modifica a interação entre os gabinetes e, como consequência, o padrão de radiação do array muda. Então, dessa forma, é possível redirecionar a energia aonde ela é necessária. Para que funcione muito bem o FIRmaker, eu tenho que ter certeza absoluta de que as caixas que estão penduradas no meu array, elas estejam realmente na sequência como eu desenhei, ou seja, a caixa L1 tem que ser a L1, a L2, L2, R1, R1, R2, R2. Por que eu digo isso? Cada caixa tem o seu ID próprio, cada caixa leva um ID próprio, e que toda a parte de cálculo de FIR que o software faz para a gente, ele faz baseado na sequência da caixa. Então, se na hora de montar, ao invés de montar a caixa 5 aqui, ou montar a caixa 7, acabou com o som do seu line. O som do seu line vai sumir, vai dar um problemão grandão aí. Você vai ter que tirar o FIRmaker e refazer de novo. Então, a gente tem que ter a certeza absoluta de que o line foi montado de maneira correta. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? Então, como é que funciona aqui o Dasm, né? Então, o que ele faz? Ele vai lá, então calcula, cria pontos virtuais e calcula essa interação entre as caixas de acordo com os objetivos que nós colocamos lá na prioridade de otimização, né? Então, o que ele faz? Uma vez criado isso e eu esteja de acordo, eu preciso exportar esse arquivo, né? Então, é exatamente essa aba aqui, exportar FIR file, né, que a gente precisa ter a licença da FMG para que consigamos exportar isso pro DasNet. Mesmo que você não tenha licença de FIRmaker, você pode usar você pode baixar a GLL do Aero 40 e do Aero 20. Você pode usar o FIRmaker, você pode testar, fazer várias configurações, ele vai funcionar normal. A única coisa que você não consegue é exportar esse arquivo, ok? Para exportar também é importante entender que a única coisa que nós vamos alterar aqui é somente o número de coeficiente, que é o number of taps, né? É o número de coeficiente que a gente tem que alterar. Não vou mexer em sample rate, não vou mexer em descer atenuação. Vou apenas alterar o número de coeficientes. E esse número é um número fixo, né? Chegamos à conclusão que 384 é um número ideal para se trabalhar. Por quê? Porque com 384 eu consigo ter uma resolução espacial muito boa e eu acrescento apenas 4 milissegundos de latência no sistema. 4 milissegundos não é nada, não é menos do que a tua interface de áudio, para vocês terem uma ideia. Ok? Então a única coisa que eu vou alterar aqui é o 384. Então eu fui lá, importei na caixa esse arquivo e vamos ver como ficaria o resultado final com otimização. Então aqui seria sem otimização e por fim otimizado, usando o FIRmaker. Bom, dá para a gente notar logo de cara aqui que melhorou bastante o resultado final embaixo do mezanino. Então agora eu tenho o mesmo level, o mesmo nível de volume que eu tenho em cima eu tenho embaixo, né? E a diferença de nível entre os 3 microfones diminuiu drasticamente. Então eu tenho basicamente o mesmo volume ou a mesma pressão sonora nos 3 microfones. Por isso que eu falo que o Dasm é a cereja do bolo. Se eu tenho um projeto bem desenhado, se eu tenho um desenho de sistema bem feito, eu posso então ir lá e colocar o temperinho para que isso fique melhor ainda, né? Então a gente vê que faz uma diferença bastante grande. Bom, aí vamos imaginar o seguinte: chega o contratante do espaço e fala para a gente assim, ó, deu ruim, não vendemos todos os ingressos e não vamos abrir o mezanino. Não deu sold out, não vamos abrir no mezanino. Ferrou. E a gente entraria em desespero nesse momento, né? Chamaria o cara de quanto é nome, mentalmente, né?
E a gente ficaria desesperado sem FearMaker, porque você teria som reverberando em todo o mezanino, comprometendo a resultante final. Então ia virar uma doideira lá dentro, né? Ainda mais o mezanino vazio, a gente sabe, por mais que tenha fatores acústicos aqui, né? Suponhamos que tenha fatores acústicos, ainda assim a gente vai ter bastante problema com reverberação, né? Isso causa um certo delay, isso causa um problema de defasagem de som que vai comprometer toda a resultante final. Mas com o FearMaker, isso não é um problema. Com o FearMaker é simples, eu abro de novo meu projeto no EasyFocus e agora eu mudo a prioridade de otimização. Então, agora, ao invés de eu falar para ele que eu quero que ele entenda os dois níveis, eu vou pedir para ele ignorar completamente o nível 2. É como se eu falasse para o EasyFocus. EasyFocus, o nível 2, ele não existe. Ok? E na prioridade de otimização, agora eu não vou mais priorizar uniformidade, né? Homogeneidade tonal, e sim vou priorizar com que ele evite fortemente. Né? Como é que ele consegue fazer isso? Graças ao All Pass Filter que tem na caixa, né? Então ele vai criando cancelamentos e eu consigo então direcionar esse lóbulo para onde eu quero. Mantenho uma SPL constante, frequência mantém a mesma, resolução espacial e ganho um máximo de filtro. Clico em iniciar. E o que acontece com essa otimização? Acontece isso aqui agora. Né? Acontece que ele ignorou completamente a área que eu não desejo que tenha som. Então, se a gente perceber aqui, o level caiu bastante. Né? Aqui no caso é um espaço pequeno, não é um espaço muito grande, então o nível caiu cerca de 6 decibéis, um pouquinho mais de 6 decibéis no começo, e no final ele cai quase 12 decibéis, que é bastante coisa. E a gente pode perceber aqui, né, que ficou bem mais baixo. Vendo isso aqui no EasyFocus, como é que ficaria? Aqui seria sem otimização, né? E aqui ignorando completamente. Bom, aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Pô, não, legal. Caiu o volume, lá em cima não tem volume, por mais que eu tenha 6 caixas apontadas, mas eu ainda tenho ali na região de 350 até quase 400 acontecendo ali em cima. Por quê? Bom, bem simples responder essa pergunta. Primeiro, que como eu disse lá no começo, para eu ter um controle de grave, ou melhor, para eu ter um controle da baixa frequência ideal, eu preciso ter bastante caixa, eu preciso ter muita caixa. Então, por exemplo, no show da virada, a gente usou 20 Aero 40 por lado, então tinha um controle total dos graves com o FearMaker. Então, se eu falasse que alguma área eu não queria que tivesse som, eu cancelaria basicamente todo o line se eu quisesse. Mas também isso traz consequências, porque ao ponto que eu cancelo essas caixas aqui em cima, se eu peço para cancelar todo o grave daqui de cima, ele também vai mexer com o acoplamento do line array, e não é isso que eu quero. Né? Se eu pedir para ele tirar todo esse grave, ele vai mexer com o acoplamento de todo o line, e isso causaria para a gente um outro problema. É aquela história de abrir concessão, não se pode ter tudo na vida, a gente vai ter que escolher qual remédio a gente quer beber, né? Qual remédio a gente quer tomar. Assim como nosso amigo Merlin Van Veen sempre diz, né? Pick your poison, né? Escolha seu veneno. Mas aqui é impressionante, se a gente subisse aqui, perceberíamos que não existe som, que ele cancelou completamente, mesmo tendo caixas apontadas para ele. Aqui são algumas ideias de otimizações só para essa área. A gente está falando somente desse espaço. Então, em cima eu tenho sem otimização nenhuma, com alta uniformidade, com balanço tonal, alta potência, tenho SPL constante, perda ao dobrar a distância, né? Perca 1 dB, 3 decibéis, decaimento típico frente-fundo, né? E assim por diante, né? Essas são algumas opções de configurações só para esse espaço. Além disso, o DASM também ele tem uma parte de configurações avançadas e aqui a gente pode criar algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, reter resposta do microfone de referência, né? O que é legal disso aqui? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o microfone 4 desta área seja a House Mix. E eu quero que todos os outros microfones, ou todo mundo dentro desse perímetro, ouça o mais próximo
tonalmente falando o que eu estou ouvindo na house. Ou seja, é o mesmo que dizer que todo mundo no espaço vai ouvir exatamente o que você está ouvindo na house, o que é o sonho de todo técnico. Assim eu não preciso ficar saindo da house para poder ouvir como está esse som lá na frente, no fundo, tal, tal, tal. Obviamente, não tem milagres, né? Mas dentro do possível ele vai tentar deixar esse som bem parecido, né? Então, o microfone 4 sem otimização otimizada não vai ter diferença, porque ele é o nosso balizador. Então, se eu pego o microfone 1, sempre referenciando com o microfone 4, aqui a resposta de frequência dele sem otimizar, e aqui otimizado. Então a gente percebe que principalmente as altas frequências foram muito mais controladas, né? E a parte da baixa frequência também foi bastante controlada. Se eu pegar o microfone 3, eu vou ter ele sem otimização aqui em cima e ele otimizado, retendo a resposta de referência sempre do microfone 4. Então, basicamente, eu tenho a mesma resposta de frequência. Depois o microfone 5, a mesma coisa. O microfone 6, dentro do possível, ele vai fazer essa correção, lembrando que a gente está falando de 60 metros de profundidade, então a gente percebe que aqui essa região de 500 Hz para frente, ele deu uma bela ajeitada, né? E no final, o microfone 7, ele vai fazer o que é possível, porque já estamos a 60 metros, mas ainda assim, comparado a sem otimizar com otimizar, a gente consegue um resultado bastante satisfatório. Não só de level, mas tonalmente falando, né? O timbre agora está bem parecido à curva, né? Então, como resultante final, eu tenho aqui sem otimizar e otimizado. Então, aí nesse caso eu teria em todo o espaço a mesma resposta de frequência, né? E aí a gente tem mil opções. Por exemplo, resposta de frequência plana em todas as áreas. Então aqui eu tenho realmente essa resposta de frequência, mas aqui é bom fazer um adendo, né? Isso aqui funciona muito bem para speech, para voz, tá? Isso aqui não pense que você vai conseguir essa curva para um show, porque não tem sentido uma curva super plana para um show. A curva super plana dessa maneira para um show, né? Então isso é mais para speech, porque no final, aquilo que eu falei lá atrás, quando eu peço para o filtro de FearMaker que eu quero obter uma homogeneidade tonal muito grande, isso me custa alguma coisa. Tudo eu tenho que pagar um preço. Isso me custa alguma coisa. O que me custa? Nível, SPL. Então eu vou ter uma perca bastante considerável de SPL, o que não é um problema, porque eu ainda tenho processador e ganho na caixa, nos quais eu posso então compensar essa perda, tá? Mas isso aqui para speech é fenomenal, o nível de inteligibilidade sobe a nível estratosféricos, né? Ganho máximo de filtro também, a gente pode trabalhar com ele, então aqui, para ter uma ideia, sem otimizar, é aquele mesmo espaço, desde o primeiro exemplo, né? Trabalhando com ele aqui sem otimização nenhuma. Aqui a gente trabalhando com SPL constante, né? Tentando manter o mesmo nível de SPL em todas as áreas. Obviamente, ele não vai manter em tudo 100%, mas a gente consegue, comparado à primeira opção, bastante diferença, né? Aqui é a primeira opção e aqui então com SPL constante, né? Depois eu tenho um balanço, né? Eu peço para ele um balanço com SPL constante. Percebam que aqui eu começo a perder um pouquinho de level, né? De nível, principalmente na região dos médios aqui. É normal, tudo tem seu preço, né? E esse nível eu posso recuperar ele depois pelo processador. É bem simples de recuperar isso, tá? Mas tudo tem um preço. Ou seja, eu estou pedindo para ele tirar um pouco de volume da frente, jogar lá no fundo, e como consequência, o level geral cai um pouquinho. Tá? Então aqui eu fiz até uma linha vermelha, para vocês terem uma ideia como cai. Né? Quando eu peço uma alta uniformidade com SPL constante, cai bastante, né? Comparado ao primeiro nível. Mas eu, de novo, outra vez, bato na mesma tecla que esse nível a gente pode trazer de volta pelo processador. Muita gente me pergunta como é o índice de precisão
do que mostra o EasyFox comparado à vida real, principalmente com relação a esse gráfico, né? A esses microfones colocados. Então a gente tem um vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês, que é um vídeo que a gente fez na fábrica, lá na Apollo, né? Apollo é a nossa sala de demo, é o demo room da fábrica, em Valência, e a gente fez o seguinte teste, e esse teste eu sempre faço quando eu faço workshop de Dasein, né? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui eu vou ter, deixa eu só pausar aqui só para a gente poder entender, eu tenho um ruído rosa sendo gerado pelo Smart, aqui é o desenho da Apollo, né? O desenho da sala, onde eu tenho 3 microfones virtuais, e fisicamente na sala eu tenho esses 3 mesmos microfones reais na mesma posição de XYZ, né? E no fundo aqui eu tenho o Smart medindo isso. Obviamente o Smart ele tem uma resolução muito maior, né? Uma resolução muito maior, o EasyFox nos dá apenas 1/3 de oitava, e ainda assim o Smart, trabalhando com 1/3 de oitava, nos dá uma resolução um pouco maior. Mas dá para a gente ter uma ideia bastante boa de como é a resposta de frequência, de como é a fidelidade de resposta de frequência das GLLs no EasyFox com relação ao Smart, né? Por que essa fidelidade é grande? Porque ela usa, o EasyFox usa os engine do Easy, né? Que é um software aí de simulação acústica. Então aqui a gente mostra os 3 microfones, a curva de resposta de cada qual com a sua cor. Aqui a gente está usando a Aero 40, 6 unidades, que é a quantidade mínima para se usar FearMaker. O FearMaker aqui, ele está bypassado, agora eu vou habilitar ele, habilitei o FearMaker, então é essa curva que eu espero ter, vou habilitar o FearMaker, e aqui eu tenho o Smart rodando no fundo, né? Analisando em tempo real tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu vou pausar esse vídeo aqui, só para a gente poder ter uma ideia da curva de resposta. Então, o EasyFox me diz que em 1 kHz no microfone azul eu vou ter um drop levelzinho aqui, e aqui ele me aparece, né? Depois eu venho com ganho, volta ao padrão de entre 1.2 a 1.6, ele também me mostra aqui. Em 2K eu também vou ter um drop level, e depois de 2.5K até 4 eu vou ter um ganho, que ele mostra pra gente isso daqui, com a quedinha aqui, que elas aparecem aqui também, e no final essa alta. E isso para todas as linhas, né? Então ele me mostra que a linha vermelha ela vai se manter bastante plana até uma determinada quase por toda a área, e lá no finalzinho ela cai um pouco. Aqui o Smart me mostra a mesma coisa, se mantém uma resposta bastante plana e cai aqui no final. Então a gente tem uma resposta muito, muito fiel, né? Então aqui agora eu volto e tiro o FearMaker, né, do bypass no EasyFox. Eu vou lá desligar o FearMaker, e agora eu vou dar bypass no EasyFox, e eu espero que o Smart me mostre algo parecido com essa curva, né? Então o Smart ele vai lá e ele me mostra algo bem parecido com essa curva, né? Então se a gente analisar os dois, obviamente ninguém vai trabalhar com o Smart nessa resolução, né? Que é uma resolução, como diz o nosso amigo Rabassa, é uma resolução que o marketing vende assim, né? Não é que a gente usa no dia a dia, mas é simplesmente para demonstrar que a precisão, o nível de precisão dos dados imputados na GLL do EasyFox, né, ou do FearMaker. Então, o que ele te mostra ali é bem real, né? Só que para vocês terem uma ideia, são os arquivos que a gente exporta quando a gente cria o FearMaker. A gente vai lá e exportar arquivo FIR, colocar 384 de TAPS, né, de número de coeficiente, e esse é o arquivo que é exportado para a caixa. Esse arquivo é um arquivo .csv, que você pode abrir num bloco de notas ou abrir no próprio Excel, e é um arquivo com infinitos números, infinitos números. É um arquivo gigantesco de números, e é esse arquivo o qual a gente vai adicionar na caixa. A gente vai importar isso em cada caixa. O processo de importar funciona muito simples, eu vou mostrar aqui como é. E, de novo, a gente tem que ter certeza que na montagem, fisicamente, as caixas estejam ordenadas como
L1, L2, R1, R2 e assim por diante, porque senão, quando você aplicar o FearMaker, ele vai dar um problemão lá. Como é que funciona a importação do FearMaker? Funciona dessa maneira aqui, bem simples. Então eu abro o meu software de DASnet, tenho lá 6 unidades de Aero 20 por lado, por exemplo. Clico com o botão direito, Load Fear, busco esse arquivo .cvs que eu exportei. Eu só preciso importar o primeiro arquivo, não preciso selecionar os 6. O software já vai entender que são 6 caixas. Eu só clico no primeiro, clico com o esquerdo, Send Fear. Então, a partir desse momento, eu estou enviando o Fear para a caixa. Isso tudo, esse é o tempo real que leva, tá, gente? Isso aqui é o tempo real mesmo. Vou fazer a mesma coisa com o lado direito, usando o mesmo arquivo, porque não tem necessidade de eu exportar um arquivo FIR LR, não tem sentido porque é o mesmo arquivo. Vou enviar para a caixa. Quando esse arquivo estiver na caixa, vai aparecer esse bypass. Clico com o direito de novo e Active FIR. Vai perguntar, olha, você tem certeza que você quer ativar isso aí? Quero. Pum, pronto. O FIR está colocado na caixa. Né? E depois, no final, a única coisa que eu tenho que fazer quando acabar o show é lembrar de deletar o arquivo FIR. E é esse tempo que leva para deletar. Ó. Pronto, já foi. Por que deletar esse arquivo? Porque se eu não deletar esse arquivo, no próximo show que eu fizer, esse FIR vai tá nessa caixa. E ninguém garante que eu vou usar o mesmo FIR para outro espaço. Então, o seu som vai soar estranho, vai soar muito diferente, muito distinto. E até você lembrar que essas caixas estão com filtro FIR dentro dela, você vai perder umas boas 2 horas aí. Então eu sempre falo que naquele final de show, quando você vai checar se não queimou nenhum componente, que eu sei que vocês fazem isso, eu acredito convictamente que vocês fazem isso, né? Antes do cara bater o gerador, você vai lá e deleta o arquivo FIR, que leva não mais do que 3 segundos, né, para cada lado. O importante é a gente entender alguns pontos de filtro FIR que a gente percebeu que muita gente teve dúvida disso no Semanáudio, quando a gente estava fazendo a prática de desenho de sistema, e entender que esse workflow, como ele funciona. Então, no EasyFox, eu tenho que fazer o desenho de sistema primeiro, fazer com que ele seja super funcional, que ele esteja perfeito, né? E, por fim, eu coloco a cerejinha do bolo da Zen. Só que no processo de alinhamento, no processo de montagem e otimização, funciona ao contrário, né? Eu preciso que o Dasein, ele precisa ser aplicado antes de iniciar o processo de alinhamento. Por quê? Porque ele será o nosso ponto flat de caixa. Então, a partir daí, o alinhamento e otimização segue normal. Ou seja, eu não posso alinhar e otimizar o sistema e depois aplicar o FIR. Se eu aplicar o FIR, eu vou perder tudo aquilo que eu fiz, porque já que eu mexo com fase, magnitude de fase e nível de cada caixa, eu vou estragar tudo que eu fiz antes. Então, eu tenho que entender que, uma vez que eu defini qual é o conceito do meu filtro FIR, né, do meu DAS-EN, quando montou a caixa, abri a cena do DASnet, né, onde aparecem todas as caixas para mim, eu preciso já aplicar esse FIR antes de fazer qualquer coisa. Então, eu vou aplicar esse DAS-AIM antes de fazer qualquer coisa. Então, a partir daí, com a caixa, com o DAS-AIM aplicado, é a partir daí que começa todo o meu processo de alinhamento e otimização. E vocês vão perceber que com um bom desenho de sistema e com o FIR bem desenhado, o teu processo de otimização não leva mais do que 10 minutos. É muito rápido. Então, para vocês terem uma ideia, vou usar como exemplo de novo o show da virada. Lá quem estava mixando foi o Calunga, que estava mixando o PA. Foram 96 canais e tudo mais. Lá a gente usou 155 caixas no total. Era uma área muito grande, de 100 metros de largura por 180 de profundidade, onde o principal objetivo da Rede Globo era que fossem mantidos 110 dBA em todo o perímetro. Então, a gente está falando de mais de 2.300 metros quadrados sendo mantidos 110 dBA. Então, isso só foi possível graças ao FearMaker, né? Graças à otimização de filtro FIR. Tinha a torre de delay, mas a gente praticamente
Para vocês terem uma ideia, a única EQ que foi feita no PA na parte de otimização, a pedido do Calunga, foi tirar 4 decibéis e meio de 160 Hz. Foi a única EQ que tinha no LR do PA, na mesa. Não tinha mais nada, nada, absolutamente mais nada. O sistema estava todo plano e a única coisa que foi tirada, a única correção que foi feita foi tirar 4 decibéis e meio de 160 Hz. Então, o sistema ele já veio pronto, ele foi desenhado para ser entregue pronto, né? Obviamente, a gente fez todo o acoplamento, fez tudo que tinha que fazer, mas na parte de otimização foi só isso que foi feito, ok? Então, não esquecendo que no final do término do evento a gente precisa deletar esses firmmakers, né? Que o processo leva entre 4 segundos no máximo para o LR. Pessoal, acho que é isso. Não vou ocupar mais tempo dos senhores. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só me mandar inbox no Facebook ou no WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp. Então, gostaria de agradecer a todos os senhores que participaram desse treinamento, né, dedicaram um pouquinho de tempo para cá. Muitíssimo obrigado a todos e tenham um excelente dia. Obrigadão, gente. Forte abraço.